Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que bênção, a casa do Senhor está florida. Que bom, não é? Cada dia mais o Senhor tem despertado, encorajado os irmãos a estarem aqui presencialmente. Louvado seja Deus. Muito bom dia também para você que tem nos acompanhado pela internet. Que o Espírito Santo de Deus, tenho certeza, está operando no seu lar, na sua vida, e que você também possa estar nesse momento sendo edificado pelo Senhor, assim como nós estamos aqui nesta manhã. Quero já convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, a epístola de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 10, amém? Você que está aí no seu lar, também acompanhe conosco, estamos juntos, amém? É um único culto, culto presencial, culto online. Diz assim a palavra do Senhor: por isto sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Vamos orar? Pai, graças te damos pela sua infinita graça e misericórdia. Acabamos de ler a sua palavra e que o teu Santo Espírito, nesta manhã, Senhor, mais uma vez, venha falar aos nossos corações. Nós já te adoramos, já te glorificamos, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Por isso agora nós nos assentamos aos teus pés, inclusive eu me assento aos teus pés, Senhor. Fala conosco, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, que eu diminua e que o Senhor mais uma vez venha brilhar na sua igreja. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando nós vemos essa passagem, né? 2 Coríntios 12, eu li certo? Li, né? E nós vemos esta expressão, né, de Paulo: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Para aí, ele está falando que ele sente prazer nas angústias, nas perseguições, na Covid. Será que eu e você, nós conseguimos falar isso também? Eu quando estava meditando, né, e quando eu li isso, né, Paulo falando, né, será que é possível, irmãos, nós falarmos que nós sentimos prazer no momento de tristeza, de angústia, de enfermidade, de luto? Que doideira é essa? Como que pode? Aí, Senhor, é possível nós sermos, né, felizes assim? Aí o Senhor me levou lá para as cartas de Apocalipse, nas 7 cartas. O interessante é que ali, irmãos, Deus sempre fala, né? Na primeira carta falando, né, a carta de Éfeso, falando que eu sei das suas obras, não é? Mas tenho algo contra vocês. Com todas as igrejas, menos 2, mas com 5 das igrejas, ele dizendo: conheço as tuas obras, mas tenho algo contra. Vocês precisam melhorar nisso, vocês precisam melhorar naquilo. Mas quando chega na carta de Filadélfia, olha lá, Apocalipse capítulo 3, no verso 8. São 2 igrejas, uma foi de Esmínia e a outra é essa daqui, de Filadélfia.
são as únicas que Deus não diz nada, olha, eu tenho isso contra vocês. Não. Não fala isso para essa igreja. E olha que diz aqui a palavra: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta, irmãos, é a porta da salvação, que está aberta para mim e para você também. Amém? É a porta que Deus tem aberto, ela está aberta para nós, para aquele que é pecador também. Basta você aceitar o Senhor, você receber a Cristo. E que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Igreja de Filadélfia, Paulo diz: eu sinto prazer nas angústias, nas dificuldades, na fraqueza, eu sinto prazer. Aí eu fiz a pergunta para os irmãos e para mim também: Senhor, mas como isso? Sentir prazer no momento de dificuldade, de angústia, como é que eu vou fazer a obra assim? Aí nós vamos aqui para uma igreja de Filadélfia, onde Deus fala: eu conheço as tuas obras, e o Senhor conhece as nossas vidas, irmãos. Cada um de nós. Ele tem colocado uma porta aberta que ninguém pode fechar. O único que pode fechar essa porta somos nós, com o nosso pecado. Se nós cruzarmos os braços e dizer não quero, aí essas portas vão se fechar. Mas aqui diz a característica dessa igreja: tendo pouca força. Mesmo tendo pouca força, mesmo sendo uma igreja pequena, fraca, pobre, com perseguições, com angústias, vocês foram fiéis, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então, irmãos, é possível sim, eu e você, sermos felizes no momento de angústia. É possível sim, igreja. Você que nos acompanha aí, que talvez você esteja triste, angustiado, amargurado, desanimado, é possível sim. É possível. O Salmo 100, o que ele fala? Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentar-vos a Ele com cântico, sabei que Ele é Deus. Queridos, no mundo nós vamos ter sempre aflições, perseguições, é uma luta aqui, Deus dá a vitória, começa outra, e vai ser assim até o dia da vinda do Senhor Jesus. Agora o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, com esse propósito, de nos encorajar, de nós sabermos que é possível sermos felizes e alegres em um mundo corrompido, sem nos envolvermos com as coisas desse mundo, estarmos ali firmes. A palavra de Deus diz que nos momentos da fraqueza, são os momentos que eu e você temos as maiores e melhores experiências com Deus, com o Senhor. Então o tema da nossa mensagem nesta manhã é como vencer os momentos de desânimo, que todos nós somos acometidos, irmãos. Não tem um aqui que diga: ah não, eu nunca desanimei, eu nunca pensei em jogar a toalha, em parar. Não tem um, irmãos, todos nós. Ah, está difícil, parece que Deus esqueceu de mim, olha, ninguém gosta de mim. Todos nós já passamos por isso. Então, como vencer esses momentos? Como nós vamos superar esses momentos e continuarmos, não é? Esta jornada até a vinda do Senhor Jesus. A primeira delas, nós precisamos nos lembrar da mensagem da cruz. Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor, a missão de Jesus. Quando você está angustiado, você está desanimado, você está enfermo, pensando que não tem mais solução. E para muitos até, servos de Deus que chegam, quando estão enfermos, chegam a morrer, a tombar, eles têm vida e vida eterna.
Essa é a nossa certeza, estamos só de passagem por aqui. A obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele tem aperfeiçoado, e os momentos de fraquezas é para isto. Então nós precisamos nos lembrar da mensagem da cruz. Abra aí em Isaías 61. Abra aí também, você que está em casa. Ó, a gente está de olho em vocês aí que estão em casa, hein? Vocês estão participando conosco aqui. Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, quando a angústia, a tristeza vem ao seu coração, e ela vem, nós precisamos nos lembrar da missão de Jesus. Por que eu falo a missão de Jesus? Porque o próprio Cristo, lá em Lucas 14, olha lá, a mesma passagem, esta mesma passagem de Lucas, de Isaías 61, nós vemos agora lá em Lucas, no verso 4, capítulo 4. No verso 18, Jesus, ele anunciando a palavra, ele pregando o reino de Deus, ele chega na sua cidade, na cidade onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas foi criado ali em Nazaré. E ele chega nessa cidade e entra numa sinagoga, e ele diz o que? Ele pega o livro, a Bíblia, e ali ele começa então a ler. O que ele lê? Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois o Senhor me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. No verso 20, e cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. No verso 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Queridos, nós não podemos nos esquecer disto. Momento de luta, como vencer esses momentos que todos nós, não é? Somos atingidos. Lembre-se, primeiro ponto, lembre-se quem é o seu Deus. Lembre-se das promessas de Deus sobre a tua vida. Ele veio para nos dar novas vestes, tirar a tristeza e colocar alegria. Mesmo no momento de luta, de angústia, de desemprego, de enfermidade, de crise, nós precisamos expressar ao mundo que somos o povo mais feliz da terra. E que se tombarmos aqui, se morrermos aqui, tem algo muito melhor para nós, irmãos. Isso não é uma doutrina da CIEB, isso é a palavra do Senhor. Nós precisamos trazer em memória os feitos do Senhor.
Olha em Isaías, volta lá em Isaías, agora no capítulo 49, porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor nos esqueceu de nós, que olha, o que está acontecendo? Parece que eu oro e a minha oração não sobe, parece que nada dá certo na minha vida. Lembre-se do que Paulo falou, eu sinto prazer nesses momentos, eu sinto prazer, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. E nós, até o final dessa ministração, nós vamos aprender como agir assim como Paulo, como ter essa ousadia que Paulo teve. E olha, nós não passamos nem um pouquinho do que Paulo passou, nem um pouquinho. E nós vamos ter essa ousadia, nós precisamos ter essa ousadia, irmãos. E olha, se você não está passando por luta, por apertos, e se Deus está falando, Ele quer aperfeiçoar algo nas nossas vidas. Então se prepare. Eu ouvi um tempo atrás que nós já vamos falar aqui de Isaías 49, mas que esse momento, né, de pandemia é apenas um ensaio. É apenas um ensaio para o que está prestes a vir, algo muito pior. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Vamos esperar o que das autoridades? A nossa confiança tem que estar no Senhor, igreja. Por isso essa palavra nessa manhã. Nós não podemos desanimar, nós não podemos parar, nós temos que continuar olhando para Cristo. E Ele não se esqueceu de nenhum de nós, Ele não se esqueceu. Olha aí, Isaías 49, verso 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Quando fala Sião, está ali colocando toda a nação judaica, todos os povos. Sião, todos. Esqueceu de mim o Senhor. Se esqueceu de mim. Aí, no verso 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho no seu ventre? Aí você pode dizer assim: olha, mas nos dias de hoje tem mãe aí que está misericórdia, que larga o filho. Então essa palavra aí, porque Deus deu uma comparação, né? Pode uma mãe esquecer tanto do filho? Aí o inimigo sopra no seu ouvido, não, mas tem mãe aí que misericórdia, está deixando a criança no lixo, está deixando, né? Terrível, o aborto está em moda agora, né? Misericórdia. Mas a palavra continua: mas ainda que essa mãe venha se esquecer, ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti, igreja. Ele faz uma comparação do amor de mãe, não é? Nós somos pais, nós temos um amor com os nossos filhos, mas o amor de mãe, a mãe gerou, né? Algo que estava ali dentro dela. O amor de mãe não dá para explicar. Acho que nem as mães conseguem explicar esse amor. Mas mesmo assim, se essa mãe rejeitar o filho, o nosso Deus, Ele não te rejeita. E nós sabemos que existem muitas pessoas com traumas familiares, e o Senhor veio para curar todos esses traumas. Meninas, meninos, crianças sendo abusadas pelos pais, misericórdias. Como que nós vamos nos alegrar nisso, irmãos? Não é uma coisa de louco? Mas nós temos que alegrar no Senhor, não no pecado. No pecado nós temos que clamar misericórdia. Senhor, misericórdias, salva, restaura, porque a mensagem do Evangelho é para isso, é para restaurar, para tirar as vidas do pecado. Nós não vamos nos alegrar com o pecado, mas nós nos alegramos, nós estamos firmes no Deus da nossa salvação. Ele está no comando de todas as coisas. E diz mais: eis que nas palmas das minhas mãos o seu nome está escrito. Você acha que Deus precisa escrever o seu nome na palma da mão dele para lembrar da gente? Deus não precisa, irmãos. Mas Ele coloca aqui porque é algo das nossas vidas, né?
Olha como Deus é maravilhoso, Ele quer falar de uma maneira tão simples com a gente, tão simples. E Deus é simples e nós precisamos também ser simples e humildes de coração, não é? Ele escreve, para nós entendermos que Ele não esqueceu de você, o seu nome está escrito, ó, na palma da mão dEle. Vale a pena servir esse Deus. A gente não pode parar, a gente não pode desanimar, né? Nós não podemos esquecer, sabe do quê? Daquele convite. Sabe aquele convite que Jesus te fez? Quando você o aceitou? Abra lá em Mateus. Nós não podemos esquecer. Então, como vencer os momentos de desânimo? Não se esquecendo da missão de Jesus, do Evangelho das Boas Novas, não nos esquecendo da sua palavra. Está angustiado? Está aflito? Começa a trazer em memória a palavra de Deus. Você vai ficar um gigante, não é? E aqui em Mateus, no capítulo 11, olha o que diz a palavra. É um convite que Ele te fez e você aceitou. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós aceitamos o convite do Senhor, vinde a mim, a gente vem até o Senhor, nós ficamos com o Senhor. Mas sabe que muitas das vezes a gente fica meio abalado, angustiado, querendo parar, desanimar, jogar toalha? Não servimos ao Senhor com alegria, Ele quer que nós servamos Ele com alegria, não é de qualquer jeito. Até para ofertar tem que ser com alegria, se não for com alegria não é melhor você não ofertar. Irmãos, é alegria, porque foi pago um alto preço por nós. Então a obra tem que ser com alegria, amém? Só que o que acontece? A gente aceita esse convite, estamos com o Senhor, mas nós nos esquecemos de aprender com Ele, não é? O verso 29 fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim você vai encontrar descanso. O que é o jugo do Senhor? É aquilo que vai nos orientar, que vai nos nortear. A gente aceita o convite, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então estou aqui, me alivia, Senhor. Não, calma aí, tem um jugo agora, você tem que ser orientado, você tem que ser ensinado. Então, permite-se ser ensinado, igreja, pelo Senhor, através da sua palavra. É o que Ele diz, aprendei de mim. E Ele força, eu sou manso e humilde de coração. Aí sim, nós vamos encontrar descanso, paz. Então você está triste, abatido, desanimado, para tudo. Respira. Pensa aí na sua casa, aqui na igreja. Senhor, o que eu tenho feito? Aonde que eu estou errando? Porque o Senhor não errou em nada. O Senhor tem feito tudo certinho. O que eu estou fazendo que não tem te agradado? É a primeira coisa, irmãos, nós temos que trazer em memória os ensinamentos do Senhor, a palavra dEle para as nossas vidas. O povo de Deus, eles foram levados cativos. Estavam ali em Jerusalém, só que eles começaram a se corromper, não ouviam a palavra, Deus dando as instruções, foram levados cativos. Mas Deus tinha um plano na vida deles, como Deus tem um plano na minha vida e na tua vida. E lá em Jeremias 29, nós vemos Deus, usando a vida do profeta, enviando uma carta para esses homens. E lá diz o seguinte: olha, vocês vão ficar aqui por 70 anos, mas vocês vão voltar para Jerusalém. A boa obra que eu tenho na vida de vocês, eu não me esqueci. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho por vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, pensamento de bem, pensamento de salvação, pensamento de cura, planos. O Senhor tem plano para a tua vida, sabia disso?
E são planos maravilhosos, igreja. São planos bons, mas nós nos embaraçamos no meio desse mundo. Falávamos aqui na sexta-feira, na reunião de oração, que nós precisamos ser templo de Deus, ser templo do Espírito Santo. É o que nós precisamos. Moisés, quando ele saiu do Egito, ele fez o canto de vitória, de alegria, no Êxodo capítulo 15, depois você lê, ele se alegrando, vendo ali o inimigo sendo derrotado, e ele diz: eu serei a habitação do Senhor. Eu quero fazer a habitação de Deus na minha vida. Ainda comentávamos, eles não entenderam bem isto. É verdade que eles precisavam sim construir um tabernáculo, mas eles precisavam ser a habitação. Nós estamos aqui nessa nave, nessa igreja, mas se você não for a habitação do Espírito Santo de Deus, você não vai vencer esse momento. Você vai desanimar e vai parar, e não vai ter alegria em servir ao Senhor. Amém? Os planos de Deus são planos de paz. Depois você lê Jeremias 29, no verso 10 e no verso 11. Esse momento que eu e você estamos passando, talvez você não esteja assim tão angustiado, mas Deus está avisando algo para nós. Mas de repente você entrou aqui ou está nos ouvindo aí, e você já não está aguentando mais. Eu quero te dizer que isso vai passar. A palavra de Deus diz que o choro ele pode durar a noite inteira, igreja, mas a alegria ela vem pela manhã. Não é amanhã, é pela manhã. A alegria vai vir amanhã. Não, não é amanhã, é pela manhã. É hoje, é agora. Pode ser agora. Então, não desanime, esse momento vai passar, virão outros que também irão passar. O que não passa é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Por isso que nos momentos das angústias, do desânimo, a primeira coisa é lembrar dela. A segunda coisa, vamos voltar lá para 2 Coríntios. Ô pastor, eu não sei se esse relógio que acho que ele não está certo. São 15 para as 11, é isso mesmo? Beleza. Então estou em tempo. Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos então aquilo que nós começamos falando, Paulo, nós lemos no verso 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando Paulo disse isto, o que estava acontecendo? Será que sempre foi assim? Será que Paulo ele sempre teve essa ousadia em falar isto? Por que Paulo nesse momento ele falou isto? Então o segundo ensinamento que nós podemos tirar nesta manhã, o primeiro é lembrar como vencer os momentos de angústias. Lembra da palavra, tudo vai passar, mas a palavra permanece fiel para sempre. E o segundo é orar, igreja, e nós temos orado pouco. Momento de angústia, momento de dificuldade, nós precisamos orar. E é isso que a palavra de Deus diz. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém triste, enfermo? Ore. Nós precisamos orar. E o contexto aqui diz isto. No verso 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, não deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim vê ou em mim ouve. No 7, e para que
não me exaltasse. Pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Irmãos, nós somos um povo mais feliz da terra. Nós temos que ter o brilho de Cristo nas nossas vidas. Nós, somos o povo que o Cristo tem que brilhar, tem que ser exaltado em todo momento. É Ele que tem que ser. Nós somos esse povo mais feliz, mas nós não podemos ser arrogantes. Nós não podemos ser soberbos. Então você está falando aqui que Deus estava tratando com Paulo porque ele era soberbo? De repente ele não expressava isso. Mas Deus, Ele conhece os nossos corações. Não é verdade? Deus conhecia o coração de Paulo. Tanto é que Paulo era o perseguidor de quem? Da igreja. Ele perseguia. Ele participou da morte de Estevão. Deus conhecia o coração daquele homem. E Paulo, ele diz em suas cartas que ele tinha todos os dons. Ele tinha todos os dons, falava em mais línguas que todos os outros dos discípulos, daqueles que o acompanhavam. Então, olha as palavras de Paulo. De repente, não Paulo era soberbo, ou seu coração era, mas as pessoas olhavam para ele de uma maneira diferente. Nossa, esse daí é o Paulo, né? Tanto é que havia divisões na igreja. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas. O povo. Então, de repente, por causa do povo, para o povo ver que Paulo não era Deus, Deus permitiu aquela situação. Ou Paulo, dentro do seu coração, ele trazia algo que Deus queria tratar. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas Paulo, quando teve isso, o que ele fez? Acerca do quê? Desse espinho na carne que ele tinha. Uma enfermidade? Uma dificuldade? Nós não sabemos. Sei que era algo que o incomodava bastante. Que levou a ele o quê? A ficar triste, abatido. Vou orar. Vou buscar a direção de Deus. O que fala aqui a palavra? Orei 3 vezes, irmãos, para que isso se desviasse dele. O que fala no verso 9? Vocês conhecem. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando o Senhor olha para você, permite situações, e não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com isso Ele nos dá um escape. E não vem prova maior que você não possa suportar. Amém? Mas aqui, Deus ele estava aperfeiçoando o poder dele. Aperfeiçoar o poder de Deus, Deus já é perfeito, mas em mim, em Paulo. O poder de Deus ele precisa ser aperfeiçoado nas nossas vidas. Por isso muitas angústias, muitas dificuldades, e Paulo ele não entendia aquilo. Meu Deus, não estou aguentando, assim não vai dar para fazer a obra. Eu quero falar do evangelho, vem um espírito de Satanás me esbofetear. Calma aí, eu sou servo de Deus. E isso que nós estamos falando aqui nessa manhã, irmãos, esse é o evangelho de Cristo. Porque nós temos ouvido aí fora que para você ser crente, você tem que prosperar em tudo, você não pode ter problema, você não pode ter lutas, você não pode ter dificuldades. Se você está enfermo, é Satanás, é o demônio, vem aqui que eu vou colocar a mão em você, vou orar, vou expulsar. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, e nós não vamos desanimar por causa disso, porque Deus ele quer aperfeiçoar o poder dele na tua vida. E que poder é esse que tem que ser aperfeiçoado nas nossas vidas? Os dons. Os dons. Rapidamente, olha aqui, acho que é 1 Coríntios capítulo 12. Quando você aceita o Senhor, você o recebe como Senhor e Salvador da tua vida, Deus quer te usar, o poder dEle.
quer ser manifestado na tua vida, mas não para você ser melhor que ninguém, para você ser um super-herói. Não, é para o Senhor ser exaltado. Por isso das lutas, das dificuldades. É isso que Paulo está falando. E que poder é esse que tem que ser aperfeiçoado? A diversidade de dons espirituais. E Deus quer dar esses dons para a igreja, para você, para mim. Por isso nós temos que orar: Senhor, faça a sua vontade. Faça a tua vontade, não é? E aqui no capítulo 12, eu não vou ler tudo, mas aqui no 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. E do verso 8 ao 11 fala aí dos 9 dons. Não vou entrar porque não vai dar tempo. Mas está aí. Esse é o poder que Deus quer aperfeiçoar na minha vida, na tua vida. Paulo, ele teve essa ousadia porque ele orou. Vamos voltar lá para o capítulo 12. E vamos começar a caminhar para encerrarmos. Porque é tão gostoso, irmãos, a gente falar da palavra de Deus, que não dá vontade de parar, né? Mas a gente tem que ser sábios, né? Temos que respeitar os horários. E nós vemos então que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você deseja que o poder de Cristo habite na tua vida? Você que está em casa, você quer que o poder de Deus habite na tua vida? Então alegre o seu coração. No momento de angústia, de tristeza, de abatimentos, você não está entendendo nada que está acontecendo, mas todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O que pode me separar do amor de Cristo? Olha, tinha mais passagem, mas eu quero encerrar com essa. Vamos lá para Romanos e vamos já encerrar. Lembrei dela agora aqui, ó. Acho que é Romanos 8, né? Deixa eu ver aqui. É isto. Depois você lê na sua casa, Romanos 8, o 31 até o 39. Eu vou ler aqui, ó, o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos, vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a luta, a guerra. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouros. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, ó irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Fica firme, igreja. Fica firme, irmãos. Levitas, fiquem firmes com o Senhor. Obreiros da casa do Senhor, presbíteros da casa do Senhor, diáconos da casa do Senhor, fiquem firmes. Famílias, você que tem perdido entes queridos, você que perdeu, fica firme com o Senhor. Fica firme com o Senhor. Você que está desempregado, fica firme com o Senhor. Alegre o seu coração, porque o Deus tem planos de bênção para as nossas vidas, planos de paz. Não importa o momento, não importa a situação, é na fraqueza, é na angústia que nós somos fortes no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelas famílias que o Senhor tem plantado conosco. Homens e mulheres dispostos a te servir. Eu sei, ó Pai, que nós estamos longe, muito longe de falarmos como disse Paulo, que eu me alegro, que eu tenho prazer nesse momento. Nós estamos longe disso, Senhor, mas nós escutamos nessa manhã que o Senhor se alegra de um povo que é fraco, que um povo que é humilde, um povo que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, um povo que se chama pelo teu nome, um povo que não é soberbo, porque a soberba é o princípio da ruína. Nós estamos longe de dizer o que Paulo falou, ó Pai, mas nos ajude, nos capacite, e que o poder de Deus seja aperfeiçoado nos nossos lares, nas nossas vidas e nos nossos corações. Assim eu oro grato a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.